Olá, Rodrigo. Para início de conversa, queria entender melhor quais os dispositivos que agregam a acessibilidade comunicacional. Além do uso da audiodescrição, de legenda, janela de vídeo com intérprete de Libras, há outros dispositivos de acessibilidade? Bom, quando a gente fala de acessibilidade no audiovisual e na comunicação, nós temos, a audiodescrição, a janela de Libras, a legenda descritiva para pessoas surdas. Então a gente acaba focando nas deficiências sensoriais. Quem são esses deficientes sensoriais? São as pessoas que não têm ou a visão ou a audição. As comunidades surdas e a população cega e com baixa visão, Esse é o público. Agora, se a gente for pensar em outras ferramentas de uma comunicação impressa, por exemplo, a gente não pode ignorar o sistema Braille. O sistema Braille, ele é fantástico e é muito importante para a alfabetização de pessoas com deficiência visual. Ele é muito importante para que pessoas com deficiência visual tenham leitura de mundo, tenham cidadania crítica. Então, o Braille ele não pode ser ignorado, Assim como os softwares, os aplicativos de leitura de tela. Então, a gente também não pode ignorar essas outras ferramentas que são inclusivas para pessoas com deficiência visual. Agora, na sua avaliação, em que cenário estamos em termos de acessibilidade comunicacional? Podemos dizer que os meios de comunicação de massa, a nível nacional, são totalmente inacessíveis ou apresentam uma certa acessibilidade? A gente observa um movimento muito importante dentro da comunicação pública. Por quê? São as emissoras públicas, é a comunicação pública que tomou, que sai na frente nesse movimento de inclusão. Se hoje você observar as duas maiores emissoras públicas de TV do Brasil, TV Cultura de São Paulo e a TV Brasil, são emissoras que você consegue observar essa inclusão de maneira mais evidente por meio da janela de Libras e da audiodescrição. Hoje, os principais telejornais dessas emissoras públicas são acessíveis em língua brasileira de sinais, até porque o Decreto 5626, ele prevê isso, que as emissoras, que os órgãos públicos da administração pública respeitem a diferença das pessoas surdas e respeite a forma de comunicação das pessoas surdas utilizando a janela de Libras. Então a gente vê que a comunicação pública ela sai na frente por meio do decreto. E esse mesmo decreto que garante que os órgãos da administração pública garantam acessibilidade para as pessoas surdas por meio da difusão da língua brasileira de sinais, ele também diz que as empresas que têm concessão de serviços públicos também garantem acessibilidade para as pessoas surdas. E quem a gente pode classificar como empresas que detêm serviços e concessões públicas? As emissoras privadas. E ainda as emissoras privadas não aderiram de forma integral a esse decreto. A gente vê a Libras dentro das emissoras privadas de maneira muito pontual, Em um programa X, num programa Y, ou então por meio de uma campanha do governo federal, do governo estadual, ou então nas transmissões religiosas. Mas veja bem, a campanha do governo foi feita pelo governo. As transmissões religiosas são feitas pelas igrejas. Então você consegue observar que em todos os momentos que a língua brasileira de sinais aparece nas emissoras privadas, não são necessariamente produções dessas emissoras privadas. Então essa é a grande questão hoje em dia, que as emissoras privadas comecem a obedecer essa legislação da mesma forma que as emissoras públicas e que a comunicação pública já começou a obedecer. Olá, Tayane. Bem, inicialmente, pode falar um pouco da tua experiência com acessibilidade comunicacional ou a falta dela nos meios de comunicação que tu acessas, nas informações que tu consomes? Eu seria injusta se eu dissesse que eles não são acessíveis, os portais, as emissoras de TV. Mas eu também não seria justa se eu dissesse que eles são totalmente acessíveis. Então eu digo que eles são medianos. O que eu percebo nos portais
Vamos falar um pouco de letra. Nem todos usam uma letra padrão. Alguns usam uns tipos de letra que são bonitinhos assim para quem enxerga, e às vezes com um programa de acessibilidade a gente usa 3 programas de acessibilidade: o NVDA no computador, o 2Vox no computador e o Talkback no celular. E aí, às vezes, quando eu abro com o NVDA numa página, ele fica como se estivesse lendo um texto todo em inglês, mas o texto está em português, aí fica aquela mistura. Não é que o site esteja em inglês, é porque a letra não está padrão. As TVs, TV e YouTube, porque no YouTube também tem muita coisa em imagem, e até mesmo nos portais tem coisas que tá em imagem e alguém tem que ler pra gente porque tá em texto no formato imagem. Na TV, ligue para o número que está aparecendo na tela. Ou seja, só quem enxerga vai ter acesso àquele número. Eles têm que falar o número. Tem que dizer, ligue para o número que está aparecendo na tela. Entre no site que está aparecendo na tela. Aponte a sua câmera para o código de barra que está aparecendo na tela. Como é que a gente vai fazer isso? Descrição das imagens é uma coisa muito nova. A audiodescrição das imagens é uma coisa nova que precisa ser adotado pelo maior número de sites, principalmente portais de notícia possível, porque a imagem ela diz muita coisa, sim. Algumas informações estão na foto e o deficiente fica sem saber o que tem naquela foto. Agora, entrando no assunto da propagação da Covid-19, Rodrigo, quais os riscos que a falta de acessibilidade comunicacional traz para as pessoas com deficiência nesse contexto da pandemia do novo coronavírus? Por exemplo, eu, que não sou uma pessoa com deficiência, eu posso entrar a qualquer momento, ligar a televisão ou entrar no site de notícias que eu vou ter a informação ali 100% acessível para mim, porque eu sou uma pessoa sem deficiência. Eu não necessito de ferramentas de acessibilidade. Por conta disso, eu tenho acesso à informação de maneira integral. Por conta disso, eu sei como eu devo higienizar as minhas mãos de forma adequada, eu sei como eu devo utilizar as máscaras de forma adequada, eu sei quais são as medidas de proteção e de prevenção do isolamento social, eu sei qual é a importância do isolamento social no atual cenário que nós estamos vivendo. Então, a partir da informação, hoje eu posso me proteger por meio de atitudes minhas. Então, é isso que nós temos que refletir. O mesmo direito ao acesso à informação que eu tenho, as pessoas com deficiência precisam ter. As pessoas com deficiência precisam saber de que forma elas podem se proteger, de que forma elas podem proteger suas famílias, de não levar o vírus para dentro de casa, a importância do isolamento social. Por quê? Nós temos um público mais vulnerável à Covid-19. Porém, a gente precisa entender que pessoas com deficiência também são idosas, pessoas com deficiências também têm doenças crônicas. Ou seja, não é apenas a deficiência. É a pessoa com deficiência que também é idosa, é a pessoa com deficiência que também tem asma, que também tem diabetes. Então, o risco ele é potencializado. A vulnerabilidade dessa pessoa com deficiência é potencializada. Então, a gente precisa garantir de maneira prioritária a esse público que precisa se proteger e que precisa saber quais são as formas de proteção. As pessoas com deficiência elas têm o direito de saber o histórico desse vírus, o histórico dessa pandemia, aonde começou, por onde passou, os caminhos que levou até chegar no momento atual que estamos vivendo no nosso país. A comunicação é o direito humano, assim como a educação, assim como a saúde. Tayane, em relação à Covid-19, o que tu tens percebido em termos de acessibilidade comunicacional? Como tem sido a tua experiência no consumo das informações nesse contexto de pandemia? Em relação à Covid-19, eu tenho assistido muito televisão, muito mesmo. E quanto a isso, eles ainda persistem muito. É muito mais fácil para eles mostrarem as coisas. É mais fácil para eles mostrarem as coisas visuais.
descrever as coisas dá um pouco mais de trabalho. Então ainda persiste muito essa questão visual. Então às vezes na narrativa do repórter ele tem coisas que dá pra gente saber, tem coisas que não dá. Então ainda a mídia, não só a TV, mas os portais também, as redes, principalmente também as páginas de redes sociais, ainda estão muito preocupadas em mostrar como se todo telespectador, todo internauta enxergasse. Falta muito eles colocarem de um jeito, tanto no texto quanto na fala, que dê para compreender, para quem não enxerga compreender, e que não pareça muito redundante fazer um pouco esse casamento com a imagem, no caso, a descrição com a imagem. Não fazer fazer aquela descrição assim, exata, igual uma audiodescrição de um filme. Não é bem isso. É tentar colocar na linguagem de quem está apresentando a descrição do ambiente. Falta um pouco isso. As pessoas entenderem, compreenderem que nem todo mundo que está assistindo ou que está acessando aquele portal, nem todo mundo enxerga. Então, é muito importante que todos os meios de comunicação estejam atualizados em tudo e que eles se preocupem em descrever o que tiver que descrever, não levar a imagem, dizer a imagem fala. Não, a imagem fala para quem enxerga. Para quem não enxerga, a imagem não fala nada. A não ser que esteja uma audiodescrição da imagem, uma descrição da imagem, no caso, nos sites. Se não tiver essa descrição, a imagem não está falando nada para quem não enxerga, só fala para quem enxerga. Então, descrever, fazer um texto que uma pessoa com deficiência possa entender e que não precise de outra pessoa para ver o que está na imagem, que não seja necessário. Ter essa consciência de que não é só pessoas que enxergam que vão ter acesso àquela notícia, e sim pessoas deficientes. Rodrigo, para finalizar, na sua percepção, o que seria necessário para uma efetiva acessibilidade comunicacional? Seria a necessidade de uma lei mais rígida garantindo a acessibilidade? O Brasil, hoje, ele já tem legislações suficientes para que a nossa mídia fosse 100% acessível para as pessoas com deficiência, né? A gente tem a Lei da Libras 10.436, a gente tem o Decreto 5626 que regulamenta essa lei, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência que garante acessibilidade nas emissoras de TV, nas salas de cinema. Lei nós temos. O que falta é aplicabilidade dessas leis, né? Leis essas que não foram dadas para as pessoas com deficiência. Todas essas leis foram conquistadas pelos movimentos das pessoas com deficiência por meio de muita luta, de muita articulação política. Agora, a gente precisa entender que pessoas com deficiência são pessoas economicamente ativas, que pagam seus impostos, que consomem produtos de diferentes setores. Elas têm voz ativa, fazem gerar a economia do país, precisam consumir informação porque são consumidores e têm direito a isso. O programa de podcast de Mais Eficiência é realizado por meio do projeto Navega Saberes, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A produção é realizada no âmbito do Núcleo de Teorias e Pesquisa do Comportamento, com a colaboração do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.